Vamos então ao módulo 2, tema 5, psicofonia e psicografia. Em sua primeira carta aos Coríntios, então 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 4 a 11, Paulo de Tarso faz referência à diversidade de dons ou carismas do Espírito, dentre eles os mediúnicos. E aqui nós vamos ver, o que Paulo escreveu no 1 Coríntios capítulo 12. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede os dons das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Consoante essas orientações, Allan Kardec assinala em O Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, fecha aspas. Completa suas ideias ao destacar o papel dos médiuns e da mediunidade no processo. Vamos ler agora um trecho do Livro dos Médiuns. Com o telescópio, ele, o homem, mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Então, os espíritos se expressam e podem se comunicar com os homens graças aos médiuns. Sua missão é santa, visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Então, as comunicações mediúnicas ocorrem por diferentes meios, como já assinalava o apóstolo Paulo, mas neste estudo será dada ênfase a dois tipos de mediunidade comuns nas reuniões mediúnicas, a psicofonia e a psicografia. Médiuns psicofônicos ou falantes são os que verbalizam as mensagens dos espíritos, um trecho do Livro dos Médiuns, abre aspas. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre as mãos dos médiuns escreventes, fecha aspas. Quanto à comunicação dos espíritos por meio da escrita, o codificador, Kardec, subdividiu-as em dois tipos. Isso aqui está tudo no Livro dos Médiuns. Psicografia indireta, grafada em superfícies materiais. A escrita surge, ela aparece, ou materializa-se em paredes, pedras, madeira, no ar, papel, etc. Nessa situação, o comunicante espiritual apropria-se das energias irradiantes ou ectoplasma do médium para transmitir a sua mensagem. Então, sempre uma psicografia indireta, quando ela aparece, vamos ver lá no Velho Testamento, Daniel, que foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Ele está numa reunião ali com o filho de Nabucodonosor e aparece escrito na parede, em hebraico. E aí ele pede que Daniel traduza, e Daniel lê e coloca para ele que os macabeus, se eu não me engano, estão chegando. E naquele mesmo instante eles já estavam começando a entrar na cidade, eles dominam ali os babilônios
e eles libertam os hebreus que são escravos ali dos babilônios. Então a gente vê no Velho Testamento também vários casos de pneumatofonia, né, que é a voz direta ali com Moisés, né, pneumatografia, esse caso de Daniel, que é a escrita, né, a escrita que indireta, a escrita que aparece, né, inclusive as tábuas que Moisés traz. Então, nós estamos falando sempre de mediunidade de efeitos físicos. Para ter mediunidade de efeitos físicos, precisa ter um médium de efeitos físicos. Ou ali, no caso Moisés era um médium de efeitos físicos, né, Daniel também, ou por perto. Tem que ter um médium de efeitos físicos para que o espírito possa pegar o ectoplasma desse médium para realizar esses feitos. O B, psicografia direta, que é obtida por intermédio da mão do médium que escreve a mensagem do espírito comunicante. Nós vamos ver nos livros de André Luiz, nós temos todos eles aqui no canal, é só ir lá na playlist, que ele coloca, né, os mentores colocam para ele que a psicografia, principalmente a mecânica, que é do médium inconsciente, o espírito usa a mão do médium como se fosse uma luva. Então ele coloca a mão dele ali como se a mão do médium fosse uma luva e ele a usa para escrever como se fosse uma máquina. Características gerais da psicofonia. A psicofonia está claramente registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que faz referência ao episódio de Pentecostes. Aí, manifestada de forma muito especial, transmissão de uma mensagem espiritual não só pela fala, mas em diferentes línguas, que é o fenômeno da xenoglossia, né, que é falar outro idioma, conforme o seguinte relato de Lucas. Então nós vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Pentecostes é uma festa judaica, é uma reunião de comemoração judaica. São 50 dias depois da Páscoa. Vamos lembrar que a Páscoa é a comemoração da libertação do Egito, né, do Êxodo, deles fugirem do Egito e conseguirem se libertar. Quando deu 50 dias dessa fuga, eles fizeram uma festa de agradecimento, né, que é o Pentecostes, né, por ser 50. E o judeu comemora o Pentecostes. Então eles estavam, completado o dia de Pentecostes, eles estavam ali, né, todos os discípulos, né, na festividade do Pentecostes. De repente, veio do céu um ruído, como agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo. Então essas línguas como de fogo são energias que eles, por clarividência, podiam ver. São campos energéticos, né? Então os clarividentes, às vezes, veem esses campos energéticos, principalmente do coronário, né? Desse centro de força, né? Que emite, porque é com o coronário que se comunica com os planos superiores, que emite essa descarga de energia. É o que eles estavam vendo. Apareceram-nos então línguas como fogo, que se repartiam e que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, de cada um dos discípulos. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Vamos lembrar que essa colocação de Espírito Santo aqui, em que Lucas coloca no Atos dos Apóstolos, não tem nada a ver com o Espírito Santo que é colocado hoje em dia, principalmente pela Igreja Católica. Por quê? Porque é um espírito superior, um espírito elevado, que no caso com certeza o mestre, que estava ali, né, fazendo com que essas energias aprimorassem, fizessem com que aflorassem a mediunidade que já existia em cada um dos discípulos que agora já eram apóstolos.
E santo, porque por ser um espírito muito elevado, diferenciado, né, de saúde, de ser alguém apartado do comum, né, alguém especial. E nós vamos ver que a Igreja Católica criou uma entidade. Então ela pegou essa colocação que é feita aqui de Espírito Santo, um espírito elevado, né, e muito superior, ela criou uma entidade chamada Espírito Santo. Não tem nada a ver com essa entidade, foi criado no ano 700, né, num concílio que houve. E também eles criaram uma entidade para uma palavra. A palavra Satanás quer dizer aquele que aparta, aquele que promove a discórdia, aquele que separa. Eles também criaram uma entidade para esta palavra. Da mesma forma que daimon, nós vamos ver, né, é gênio. Nós vamos ver o Sócrates dizendo que conversava com seu daimon. Então, daimon, que a tradução é demônio, na realidade é um gênio, seria o mentor dele, né? É um espírito com o qual ele se comunicava. A Igreja Católica também deu uma entidade, né, que aí seria a mesma entidade, demônio e Satanás, para uma palavra. A gente não confundir. Então, voltando aqui. Apareceram então línguas como de fogo que se repartiam e que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Emmanuel ressalta que Pentecostes representa um marco no campo da mediunidade, porque se aflorou ali, né, toda a mediunidade daqueles apóstolos. E agora nós vamos ver um trecho do Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida. Abre aspas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Fecha aspas. Contudo, a manifestação mediúnica pela psicofonia pode abranger distintas formas de expressão, de acordo com o grau do transe mediúnico. Então, ela pode ser sonambúlica ou inconsciente. O Kardec chama de sonambúlica, hoje nós usamos a palavra inconsciente. Intuitiva ou consciente, voz direta ou pneumatofonia. Um ponto que merece ser assinalado é que usualmente é costume utilizar a palavra incorporação como sinônimo de psicofonia. Importa considerar, porém, que o termo é inadequado, pois não é possível a dois espíritos coabitarem um mesmo corpo físico, ainda que brevemente, mesmo em se tratando de processos obsessivos severos, como a subjugação. Então, não existe a incorporação como as pessoas pensam, que um espírito ocupou o lugar do outro. Isso não existe. É sempre o perispírito do encarnado se comunicando com o perispírito do desencarnado. Mesmo porque o perispírito, quando começa a sua formação, né, ele começa a formação do corpo físico, que depois é que ele vai formar o seu novo perispírito. Nós vamos ver isso no livro Missionários da Luz, nós temos aqui no canal, do André Luiz, né, que nós vamos ver lá o Alexandre explicando para o André Luiz que o perispírito vai formar o corpo no ventre da mãe. Isso é o capítulo 13, né, o Reencarne de Sigismundo, e ele vai se ligar, né, esse perispírito, conforme ele forma esse corpo no ventre da mãe, ele vai estar se ligando a esse corpo célula a célula. Então, se o perispírito está ligado ao corpo célula a célula, nenhum outro perispírito pode comandar, porque uma roupagem pode comandar essa roupagem. Né? Não tem como. Nós vamos ver também do André Luiz no Obreiros da Vida Eterna, tem também no canal. Nós vamos ver o desencarne. E o desencarne começa meses antes do final, que é a retirada, né, do cordão de prata. Meses antes. Por quê? Porque vai havendo um desligamento gradual, né? Então, são muitos ligamentos, então vai havendo esse desligamento. Então, o perispírito é ligado ao corpo físico célula a célula, são trilhões de células, e no desligamento também, esse desligamento para o desencarne é feito de uma forma pausada. Então, não tem como
um outro perispírito pegar essa roupagem para se utilizar dessa roupagem. Aí nós vamos ver nesse sentido os orientadores espirituais informaram a Kardec. Os espíritos colocaram a Kardec, isto aqui é um trecho do Livro dos Espíritos. O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, né? A afinidade. Os defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que atua. É sempre o dono, né, da roupagem, o dono do corpo físico. O espírito encarnado que atua sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Né? Fecha aspas aqui do trecho do Livro dos Espíritos. Psicofonia sonambúlica ou inconsciente. Nesse tipo de psicofonia, o médium se desvencilha do corpo físico em decorrência do desdobramento da personalidade, a emancipação da alma. Hoje em dia nós usamos o termo desdobramento, o perispírito do médium se afasta da vestimenta, se afasta do corpo físico, é o transe, e a gente fala desdobramento, o Kardec nos livros coloca emancipação da alma. Por se encontrar em estado de transe, profundo ou sonambúlico. Kardec trabalha como transe sonambúlico, hoje nós usamos um transe profundo. André Luiz exemplifica a situação citando o atendimento prestado pela médium Celina, citada no livro Nos Domínios da Mediunidade. A um espírito em grave condição espiritual. Temos domínios da mediunidade no canal. Então, abre aspas. A médium, e no Domínios da Mediunidade é sempre o Aulus que está ensinando o André Luiz descrevendo a cena. A médium era um instrumento passivo no exterior. Então, o exterior dela apresentava uma passividade, porque é uma médium inconsciente, né? Então, ela está em transe, é como se ela estivesse completamente ali, passiva, desacordada. O exterior, vamos voltar aqui. A médium era um instrumento passivo no exterior, para aqueles que estavam vendo de fora. Entretanto, coloca André Luiz, entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhes eram conquista inalienável. As suas qualidades morais, a sua ética, né, os seus conhecimentos são conquistas inalienáveis. Mesmo o médium inconsciente, é ele que comanda. O espírito nunca vai conseguir fazer alguma coisa que o espírito encarnado não aprove, não esteja ali em sintonia. Então, a médium é um instrumento passivo no exterior, entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Fecha aspas. O médium está inconsciente externamente, para os que estão vendo de fora, mas é ele que está comandando, é ele que cerceia as palavras do espírito comunicante, não permite que fale alto, não permite que bata na mesa, não permite que empurre cadeira, não permite que fale palavras de baixo calão. Então, é o médium que está ali no comando. Tudo que o espírito consegue fazer é porque o médium aprova. Os detalhamentos da psicofonia sonambúlica, né, inconsciente, constam no capítulo 8 da referida obra, que é Domínios da Mediunidade. Eles aconselham aqui a leitura atenta. Então, aconselho também, vá aqui no canal, no Domínios da Mediunidade, capítulo 8, e vejam toda essa descrição, leiam toda essa passagem dessa reunião mediúnica. Psicofonia consciente ou intuitiva. Nós vimos a inconsciente, agora nós vamos ver a consciente e ou intuitiva. Enquanto dure a transmissão da mensagem mediúnica, o médium intuitivo tem consciência do que ocorre à sua volta,
no plano físico, sem desligar-se mentalmente do comunicante espiritual. Percebe o tempo todo as ideias e intenções do desencarnado que se comunica por seu intermédio, podendo fiscalizar a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito. Por esse motivo, a interferência anímica, né, física ali do médium costuma ser maior, porque ele está ali, né, o espírito não dita. A gente precisa entender isso. A intuição, hoje fica fácil da gente compreender, porque é um download, é como uma comunicação de um computador para o outro. Você manda um download, ele vem um pacote. Então o espírito transmite aquele pacote de comunicação, e o médium vai ser o intérprete, vai ser o tradutor. Ele vai interpretar, ele vai traduzir aquilo com as palavras dele e vai comunicar aquilo que o espírito trouxe. Então nós estamos falando do médium intuitivo, né? Nós vamos ver mais para frente que existe o médium novato. Ele está começando, ele vai ter dificuldade para essa tradução, para essa interpretação, né? Conforme ele estuda, ele aumenta o seu cabedal, ele aumenta a sua capacidade, ele aumenta o seu conhecimento e a sua experiência através do trabalho, ele vai, mesmo consciente, ele vai cada vez mais sendo passivo ao espírito comunicante, atrapalhando cada vez menos e fazendo com que a comunicação flua de uma forma mais tranquila, mesmo ele sendo médium consciente, né? Ele está ali acompanhando o que está acontecendo, ele é um médium intuitivo, ele é um médium consciente, mas conforme ele vai se aprimorando, ele também vai melhorando e modificando isso, continua consciente. Então ele coloca aqui, está falando, né, da questão intuitiva, ele está ali recebendo aquele pacote de informação e traduzindo. Por esse motivo, a interferência anímica costuma ser maior. A interferência física dele é maior porque ele está traduzindo, principalmente aqueles que estão iniciando, às vezes, né, podem traduzir alguma coisa errada, podem interpretar alguma coisa errada. Só com a experiência, que é o que nós estamos falando da experiência, o médium não interfere tanto na mensagem. O médium mais seguro, né, aquele com mais experiência, com mais conhecimento, pode até afastar-se um pouco do corpo físico. Ele pode se afastar um pouco do corpo físico e continua prestando atenção no que o espírito está falando. Da mesma forma que quando a gente está numa reunião, quando a gente está num jantar, a gente está vendo tudo o que está acontecendo, mas está ouvindo a pessoa que está do lado, a gente responde, está prestando atenção na pessoa que está do lado, mas ao mesmo tempo está ali vendo as coisas que estão acontecendo. Da mesma forma, o médium consciente, nós continuamos aqui a falar do consciente. Então o médium mais seguro, é consciente, mas é mais seguro, pode até afastar-se um pouco do corpo físico, mas sem perder o espírito comunicante de vista. André Luiz cita ainda, na obra dos Domínios da Mediunidade, um exemplo de psicofonia consciente viabilizada pela médium Eugênia. Então aqui vamos ver um trecho do Domínios da Mediunidade. Notamos que Eugênia, alma, então o que é alma? É o espírito encarnado. Então ele está falando ali do perispírito da Eugênia, que está se afastando um pouco do corpo. Então notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo. É uma psicofonia consciente, não vamos esquecer. Notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, né? Junto ao corpo, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha. Então, o espírito que estava se comunicando estava junto ali do corpo da médium que daria a comunicação. A médium estava afastada desse corpo alguns centímetros, em conexão ali, né? Fechando o circuito, para a gente sempre entender essa questão de energia, fechando o circuito ali com o espírito comunicante, mas ela está consciente. A maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Então o espírito estava ali, como se debruçando numa janela ali, se comunicando através daquele corpo da médium consciente que se afastou um pouco
do corpo. É o fenômeno da psicofonia consciente ou trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, quer dizer, controlando ali o corpo, né, controlando ali com autorização, né, aquela vestimenta da Eugênia. Então, embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano, porque nosso plano André Luiz está desencarnado, então o espírito, né, que está ali, o hóspede enfermo do nosso plano, permanece controlado por ela. Ele está ali se comunicando, ela está consciente, mas ela está controlando cada ideia que ele pensa em fazer, ela está controlando. A quem se emana pela corrente nervosa. O que é se emanar pela corrente nervosa? É se ligar, né, eletromagneticamente, fechar o circuito, que eu estava falando, quando fecha o circuito, a lâmpada acende. Então, fecha o circuito eletromagnético ali para poder haver a comunicação. Então, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Então, quando ele está mentalizando, pretendendo dizer, ela já está ali ouvindo, né, sabendo qual é a palavra, e vai cortar, vai permitir ou não que ele fale. Ela está consciente. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguido enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, né? É o circuito fechado, por intermédio das energias dela, né? Fechou a corrente. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade. Médium consciente dando o máximo de passividade, controlando firme, né? São as suas rédeas, é a sua ética, são os meus pensamentos que comandam ali. O médium inconsciente, ele, para quem está olhando, acha que ele está completamente fora, mas ele também está controlando as palavras e as atitudes do espírito que está se comunicando através dele. Terminando aqui, enfim, o que basicamente caracteriza a psicofonia consciente é semelhante ao que ocorre na psicofonia intuitiva, né? As duas são similares. A intuitiva é essa decodificação, a consciente, quanto mais, que também é intuitiva, mas quanto mais experimentado, quanto mais conhecimento o médium tem, maior e melhor vai ser o seu trabalho como médium, né? Então, enfim, o que basicamente caracteriza a psicofonia consciente é semelhante ao que ocorre na psicofonia intuitiva. Em ambas, o transe mediúnico é superficial, né? Porque é consciente, é superficial. Pois nem, abre aspas, aqui é livro dos médiuns, nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem no momento exato em que pronunciam as palavras. Fecha aspas. Então, dependendo do médium, ele vai ter consciência exata do que o espírito está pretendendo falar no momento que o espírito está falando. Mas ele está consciente, ele pode controlar. Isso é uma questão de experiência, de conhecimento da sua própria mediunidade pelo médium. Por isso, o autoconhecimento é tão importante para que o médium possa ir aprimorando a sua mediunidade. E agora nós vamos ver pneumatofonia ou voz direta, que nós já comentamos lá no caso de Moisés, né, da voz direta. Nós vamos ver na Revista Espírita o Kardec também falando de questões de voz direta nas reuniões que eles realizavam ali. Voz direta, materialização, uma série de experiências às quais o Kardec participou. A gente vê a descrição dessas experiências na Revista Espírita, e aí depois o estudo e o aprimoramento desse estudo nós vamos ver nos livros, tanto no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, como no Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese, que a Gênese são as teorias, as ideias, né, a síntese de tudo o que o Kardec aprende. Nós temos aqui no canal todos esses livros, menos o Céu e o Inferno, que ainda eu vou gravar, mas todos os outros nós temos aqui no canal do Allan Kardec,
os livros do Allan Kardec. Então, vamos lá. Pneumatofonia ou voz direta. Nos fenômenos de pneumatofonia, os sons surgem no ambiente e são escutados por quem ali se encontra, não só os médiuns. Então, quando é só o médium que escuta o som, é clara audiência. Quando todo mundo que está ali, que é médium ostensivo ou não, quando todos os presentes ouvem a voz, né, aí é pneumatofonia. Para existir a pneumatofonia tem que ter um médium de efeitos físicos para que o plano espiritual possa montar esse mecanismo de som para que todos possam ouvir a voz. Trata-se de uma mediunidade de efeitos físicos, não de efeitos intelectuais, como é o caso da psicofonia, da psicografia. Trata-se de uma mediunidade de efeitos físicos, não de efeitos intelectuais, como os demais gêneros de psicofonia. Requisita, portanto, energias vitais ou ectoplásmicas do médium, porque é o ectoplasma do médium de efeito físico que será utilizado para realizar tanto a pneumatofonia, que é a voz direta, como a pneumatografia, que é a escrita direta. Allan Kardec esclarece, aqui é o livro dos médiuns, abre aspas, já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Fecha aspas. Mas é preciso analisar a questão com cautela, alerta o codificador, para não sermos facilmente enganados, confundindo sons que são próprios do plano físico com os de origem espiritual, uma vez que, abre aspas, os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Fecha aspas. O que o Kardec está querendo colocar aqui? Que a gente precisa tomar cuidado de não confundir qualquer som, achando que é pneumatofonia. Né? A porta bate, o vento uiva. Né? Aqui eu tenho no jardim do lado aqui muitos bambus, e conforme o vento passa nos bambus, ele range como se fosse uma porta rangendo. Né? O vento pode fazer janela bater, né? Portas abrirem, portas baterem. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, são questões físicas. Então a pessoa primeiro precisa ver toda a questão física e, o que é mais importante, numa comunicação de um espírito, seja pelo rap, né, pela pancada, seja por voz direta, que é a pneumatofonia, por escrita direta, pneumatografia, tem que ter uma inteligência por trás. Então nós vamos ver lá no caso das mesas girantes, as mesas que batiam, né, eles faziam uma batida para sim, uma para não, respondiam perguntas. Então é óbvio que tinha uma inteligência por trás. É isso que o Kardec está colocando. A necessidade para que seja um fenômeno mediúnico, que tenha uma inteligência por trás, que é o espírito que está se comunicando, se utilizando do ectoplasma de um médium de efeitos físicos para que possa bater, para que possa construir um equipamento que vá fazer com que o som emane ali na sala. O som pode ser metálico, né, um som parecido de máquina, né, ou pode ser uma voz perfeita, uma voz humana perfeita. Né, vai depender da capacidade e características, né, conhecimento do espírito que está se comunicando. E aí nós vamos ver aqui um trecho do livro dos médiuns. Os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras bem distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo. Embora sejam claras e distintas, as palavras nada têm de material, ou seja, são, né, sons diferenciados. Outras vezes são exteriores
e nitidamente articuladas, né? Então, umas você ouve como se estivesse sendo dentro de você, mas todos estão ouvindo. E outras são nitidamente articuladas, como se procedessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Entretanto, seja qual for a forma da sua produção, o fenômeno de pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Então, aqui o que ele está colocando no livro dos médiuns? Que é um fenômeno espontâneo. Ele acontece, como o Chico colocava, né? De lá para cá. O telefone toca de lá para cá. Esses fenômenos é por o espírito que os quer colocar. Não é uma coisa que possa se pedir ou se possa invocar. Por isso que ele diz, é quase sempre espontâneo e só muito raramente. Quando os espíritos colocam muito raramente, é porque é muito raro mesmo que possa ser provocado. Então é sempre uma forma espontânea dos espíritos se manifestarem. Características gerais da psicografia. A psicografia direta, na qual o médium utiliza um lápis ou caneta para escrever a mensagem do espírito comunicante, apresenta 3 modalidades segundo as orientações de Allan Kardec assim expressas. A primeira, psicografia mecânica, quando os pensamentos vêm depois, é quando o médium só vai ver depois, porque a psicografia mecânica é inconsciente. O médium é usado como fosse uma máquina de escrever. Nós vamos ver lá as meninas que ajudavam Kardec, elas escreviam com as 2 mãos, ou seja, elas eram inconscientes, elas escreviam uma mensagem com a mão direita e outra mensagem com a mão esquerda, ou uma página com a mão direita e outra página com a mão esquerda. Então, é a mecânica, inconsciente. Então, o espírito comunicante, aqui nós vamos ver um trecho do livro dos médiuns, abre aspas, atua diretamente sobre a mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. E aí se engana quem pensa que o espírito vai com a mão dele lá escrever. Essa impulsão, nós vamos entender bem isso lendo o livro dos médiuns. Por isso que é tão importante estudar o livro dos médiuns, principalmente para quem é médium. É um comando mental. O espírito, quando é ignorante, o espírito desencarnado, quando não tem conhecimento, ele acha que é a mão dele que está ali que vai fazer escrever. Mas não é. É um impulso mental. Nós vamos ver todas essas explicações no livro dos médiuns. Então, ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último, da vontade do médium. E ele vai fazer com que aquela mão escreva. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção. Fecha aspas aqui do livro dos médiuns. É por esse motivo que os médiuns mecânicos são denominados inconscientes ou sonambúlicos, porque não recordam do que escreveram, uma vez que se encontram em estado de transe profundo. Psicografia mecânica, um estado de transe profundo, o médium inconsciente. Depois o item 2, psicografia intuitiva, que o pensamento vem antes. Se engana as pessoas que acham que é um ditado, que o espírito está ali ditando para o médium que é intuitivo para ele escrever. Não, é a mesma coisa da psicofonia, é um download. Ele recebe toda aquela informação, ele vai decodificar, ele vai traduzir e ele vai escrever. Ele, pelo impulso dele, com o comando dele, vai escrever aquilo que ele está recebendo intuitivamente, Por isso que é psicografia intuitiva. Ele está intuitivamente recebendo a comunicação. Não é ditado, é uma informação compactada. O comunicante espiritual se identifica com o médium que se encontra em estado de transe superficial. E aqui também do livro dos médiuns, Abre aspas. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma nem a guia. Atua sobre a alma do médium,
sobre o perispírito. Então ele está comunicando ali perispírito para perispírito, né? O perispírito de um desencarnado por perispírito de um encarnado, está dando a comunicação com a qual se identifica. Tem que ter sintonia para que haja comunicação. A alma do médium, sobre esse impulso, dirige sua mão e dirige o lápis. Isso aqui, né, fecha aspas, termina aqui a colocação do Livro dos Médiuns. Esclarece Kardec que, ao prosseguir nessa linha de ideias, acrescenta novas elucidações. De novo, Livro dos Médiuns. Em tal circunstância, o papel da alma não é inteiramente passivo, né? Espírito encarnado ali, né? O médium. O papel da alma não é inteiramente passivo. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. O que é a alma? É o espírito encarnado. O perispírito está ali, ele está em transe, né? Consciente, e aí ele vai receber a comunicação do perispírito desencarnado. Ele vai, por estar consciente, traduzir isso e ele vai escrever. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Fecha aspas. Termina aqui a colocação do Livro dos Médiuns. O espírito do médium exerce, então, o papel de intérprete. E tanto melhor será a sua interpretação, quanto mais fiel se mantiver as ideias do comunicante espiritual. Ou seja, não é nada do que ele pensa, não é o que ele concorda, mas ele está sendo fiel, está colocando ali o que o espírito está transmitindo para ele. Então, ele é um bom médium. Se ele vai colocar as ideias dele, interpretar do jeito que ele quer, é um péssimo médium. Então, vamos ver aqui mais um trecho do Livro dos Médiuns. É por esse motivo que os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize, que tenha mais sintonia, né, com eles, espíritos, e que exprima com mais exatidão seus pensamentos. Fecha aspas, porque senão vai ser um mau intérprete. Psicografia semimecânica. Na psicografia semimecânica, o médium encontra-se em estado de transe parcial, que pode ser mais ou menos profundo. Então é uma mistura do intuitivo, do consciente, com o inconsciente, né? Não está completamente inconsciente e não é completamente consciente, né? É uma mistura das duas. Abre aspas, né? Livro dos Médiuns. Sente que sua mão é impulsionada contra sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Fecha aspas. Pode-se afirmar que os dois tipos extremos de psicografia direta, né, que é a mecânica intuitiva, tem as seguintes características. Então, pode-se afirmar que os dois tipos extremos de psicografia direta, mecânica intuitiva, têm as seguintes características. Livro dos Médiuns. O papel do médium mecânico é o de uma máquina, né, aquele que é inconsciente. O médium intuitivo, que é o consciente, age como faria um intérprete. Este, de fato, né, que é o intuitivo, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo e, de certo modo, apropriar-se dele para traduzi-lo fielmente. Então, ele precisa compreender e traduzir. Entretanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. É exatamente este o papel do médium intuitivo. Traduzir. Quanto melhor for o tradutor, né, quanto melhor ele como tradutor for, mais fiel ao que o espírito está dizendo, melhor médium ele é. Em outras palavras, no primeiro, que é o psicógrafo mecânico, né, que é o inconsciente, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, que é o psicógrafo intuitivo, o pensamento vem antes da escrita. Quer dizer, antes dele escrever, vem o pensamento para ele traduzir. No terceiro, que é a mistura dos dois, que é o psicógrafo semimecânico, ao mesmo tempo que a escrita. Então, nós vamos ver, por exemplo, que o Xavier, quando está escrevendo os livros, é semimecânico, porque ele coloca lá, né, que ele descreve, né, principalmente nós vamos ver quando ele descreve, quando ele está escrevendo o livro Há 2000 anos, que ele descia lá no porão
da Fazenda Modelo, que ele via tudo como se fosse uma tela, né? E ele relembrava, porque vamos lembrar que ele é a Flávia, né, filha do Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Então ele sentia o cheiro da hanseníase, né? Ele sentia as feridas na pele, ele relembrava tudo isso, mas ele via como se fosse uma tela, né? E o Emmanuel estava ali comandando a escrita, então ali era semimecânico. A gente vê o Chico num transe profundo, mecânico, nas cartas para as mães. A gente vai ver ali aquela rapidez, as pessoas, né, puxando, tirando as folhas, ele naquela rapidez. Por quê? Porque ali é um transe profundo, ele está mecânico ali. O Chico tinha todas as mediunidades, inclusive mediunidades que são muito raras, né? A mediunidade de poder transcrever a letra e a assinatura de um espírito desencarnado, ela é rara, ela é raríssima, e o Chico a tinha. O Chico tinha todas as mediunidades. Vamos ver agora a psicografia direta ou pneumatografia, né, que é a escrita direta. Na pneumatografia, o espírito comunicante retira do fluido cósmico universal e das energias radiantes do médium, sobretudo do ectoplasma, né, do médium de efeitos físicos, sobretudo do ectoplasma, os elementos necessários à produção da escrita, que dessa forma é materializada. Trata-se, na verdade, de um fenômeno de efeitos físicos, por isso precisa de um médium de efeitos físicos. Fator que difere da psicografia indireta, que é de efeitos intelectuais ou inteligentes. Por ser um fenômeno de efeito físico, a escrita pneumatográfica está necessariamente dependente da doação energética do médium, né? Da doação do ectoplasma do médium de efeitos físicos, porque o médium de efeitos físicos produz mais ectoplasma que o médium comum ou que as pessoas que não são médiums ostensivos. E aqui nós vamos ver um trecho do Livro dos Médiuns. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, né, na pneumatografia, só simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Então, aqueles, né, capacidade do médium, desenvolvimento do médium, só dá para fazer uns traços, uma outra letra, outras, né, alguns sinais, outras palavras, outras frases completas, outras até uma página completa, depende do médium. Geralmente, basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Fecha aspas aqui do Livro dos Médiuns. Nós vamos ver na Revista Espírita essas experiências que o Kardec fazia e depois ele aprimorava e ele ia tirando suas conclusões, conversando com os espíritos, fazendo perguntas, buscando as respostas, e aí ele nos traz as respostas, o conhecimento que ele obtém, né, em todos os livros que ele escreve. E para encerrar, é importante destacar que a psicografia não é a forma mediúnica mais indicada para o atendimento de espíritos necessitados ou portadores de declarada perturbação espiritual. A gente vai ver que a psicofonia é a forma mais fácil para os espíritos necessitados, né? Numa reunião mediúnica de desobsessão, a psicofonia é muito mais útil para os espíritos mais necessitados, não só porque facilita para eles a comunicação, como também pelo choque anímico, né? Pela energia que ele recebe ali quando fecha o circuito do médium, as energias anímicas, as energias da terra, né, do corpo, que faz com que ele, com esse choque, ele tenha ali uma clareza, ele possa entender um pouco o que está acontecendo para poder ser auxiliado. A psicofonia é sim a mediunidade de escolha, né, para ajuda aos irmãos necessitados, favorecendo o diálogo e o auxílio mais efetivo ao comunicante sofredor, para que ele possa falar e possa também se expressar e se comunicar com o dialogador. Contudo, vale assinalar que os benfeitores espirituais se manifestam usualmente tanto pela psicografia quanto pela psicofonia. Então, os espíritos mais elevados, para eles não tem diferença, psicofonia ou psicografia.
Lembrando sempre que o Kardec trabalhava o tempo todo só com psicografia, não tinha gravador. Então, ele escrevia a pergunta, vinha a resposta escrita ali na folha de papel na qual ele escreveu a pergunta. É assim que funcionava perguntas e respostas com o Kardec. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver vidência, audiência e intuição. Até lá!